Assim, voltando só para a parte do participação brasileira do PBB, foi o Caio só em 99, daí 2003 o Manuel, Em aí 2011, 2007 que daí já em começou. 2007 foram 11 brasileiros para participar. Ah, Aí quem foi o Davi, que ele é francês, né? Dá para dizer um brasileiro também, mas ele ficou registrado como um francês lá na classificação do Paris-Brest-Paris, que completou. Eu e o Erich Brack, que a gente completou. Dos 11 que brevetaram mesmo, dos 11 brasileiros, eu não é excluindo o Davi, mas só separando por ser classificado como francês, né? Pela nacionalidade. E dos 11, só dois completaram. em 2007 acho que você foi o único que terminou no tempo, né? Acho que o Eric já Ele terminou chegou depois, com né? 90 horas e 40 minutos, mas eu acho que eles deram sei lá, um desconto, eu não sei exatamente como que eles decidiram isso. Que ele chegou um pouco depois do prazo, mas eles brevetaram igual. Talvez eles deram um Talvez acréscimo. passou de 90 horas, 91 para Talvez até 3, 90, não sei. talvez até 91 horas eles homologaram, porque também era 1.227 quilômetros. É considerado um brevet de 1.200. Eu não sei se foi isso, né? Mas de qualquer jeito ele recebeu medalha também. Ele recebeu a medalha. Ah, então. Então, em 2007, como foi um brevet muito difícil, foi o mais difícil dos últimos Eles eram mais 4 ou próximos, 5 né? PBPs, os outros sempre tinham tempo bom, esse tempo teve, sei lá, mais de 600 km de chuva. Então, foi muito difícil. Daí eles deram para o pessoal que completou os 1.227 km fora do tempo, também receberam uma medalha, só que sem a mesma medalha que eu, só que sem o tempo ali, porque na verdade ele foi fora do tempo, então ele não foi homologado, né? Não valeu como um PVP, mas ele recebeu uma medalha de souvenir, de lembrança, assim, né? Até foi quem completou além, né? Foi o Adriano Formiga e o Luiz Lazari, que chegaram. O Adriano Formiga chegou com 95 horas e o Luiz Lazari com quase 92. Também teve em 2004, acho que tem que constar também, que o Paulo Roberto Bagatini, em 2004 aconteceu um fato assim, né? A gente fez um brevet de 200 lá em Porto Alegre, 300 em Caxias, 400 em Campinas. Desses 25 gaúchos que foram para 400 de Campinas, se juntou alguns poucos que queriam fazer os 600 em Campinas, que ia ser logo depois. Aí estava o Rubens Gandolfi, do Rio Grande do Sul, o Otávio Colette Olweiler, que é de Santa Cruz também, eu e o Paulo Bagatini. Aí no fim eu estava naquela dúvida, vou ou não vou? Vou gastar? Será que vale a pena? Mas e de avião, vou de ônibus, né? Aquela história toda assim, o cara pouco experiente, assim, sem ter noção do que era 600 também. Daí na última hora eu desisti eu incentivei os outros, eu incentivei o Otávio para vir, incentivei o Bagatini para vir, que eles não iam vir mais. E disse, não, vamos lá que eu vou, vamos lá que eu vou. E falei pro Rubens, oh, eu vou também, eu vou também. Chegou na hora, não. No dia de sair, ele disse, eu não vou ir. E aí eles vieram, né? O Bagatini completou os 600 e o Otávio também. O Otávio, então, como chegou antes do Bagatini, né? O Otávio foi o primeiro, o Otávio Colette Olweiler foi o primeiro gaúcho, tirando o Kai, né? Que também é gaúcho, que completou um brevet de 600 foi o Otávio Colette Olweiler e o Paulo Roberto Bagatini. Aí o Bagatini, como disse que tinha uma grana guardada para ir para Machu Picchu, ele resolveu, bom, se eu estou classificado por 1.200, ele descobriu que tinha lá, já era meio tarde, tinha um brevet de 1.200 lá na Austrália, ele resolveu fazer o 1.200 na Austrália. Então naquele tempo foi uma grande torcida, né? O Bagatini foi considerado como um herói, né? E foi lá e ele não conseguiu concluir o 1.200 lá. Que ano que foi isso? 2004. 2004. Agora em 2012 ele foi de novo e não concluiu. Que bosta. Mas pelo menos tá Ele tentou, né? Não tem meta. Agora ele foi mais longe, foi até eu não sei que quilometragem exatamente ele foi, mas foi mais de 900 quilômetros. Esse pessoal, os que foram para o Paris-Brest em 2007, eles tiveram que completar a série, ter a série completa, serem super randomistas? Tinha que completar a série completa em 2007 e eu completei o brevet de 600 em Campinas. Aí eu fiz um brevet assim que eu estava preparado, estava acostumado com as estradas do Rio Grande do Sul, que vocês conhecem também, né? Que não é muita subida, acostamento ruim, sempre chovendo, frio.
Quando eu os fui pra extremos, né? quando eu fui para Campinas, o pessoal, principalmente o Richard Júnior, dizia que lá, não, a altimetria é difícil, é muita subida. Né? E eu, acostumado lá com Caxias, lá, com aquelas coisas difíceis pra caramba. Quando chegou em Campinas, aquelas autoestradas lá, assim, ó, Anhanguera, Bandeirantes, tinha subida, mas era assim, ó, era suave, né, cara? Daí eu tava bem, eu embalava a descer e entrava embalado na subida e pra mim era normal, era quase plano aquilo lá, perto do que eu estava acostumado. O acostamento era liso, né, liso que nem melhor que a nossa rodovia lá, piso da rodovia, o acostamento era melhor em Campinas. Bah, eu comecei a andar bem, andei os primeiros acho que 30 e poucos quilômetros com os outros, aí comecei a ficar para frente, distante, cada vez mais adiantado em relação aos outros. Eu parava nos PCs, tinha PC a cada 30 km, parava no PC assim e perguntava, bah, não, onde é que estão os outros, né? Daí o cara diz, estão 40 minutos para trás. Aí eu pensei, pô, mas eu vou ficar parado de dia aqui. Esse é o teu primeiro 600? Primeiro 600. Nossa, teve o que? Uns 20 PCs, então? Teve 15, bastante 20. PC. Foi uma prova para ser. Foi uma prova para o pessoal classificar para o Paris, né? Tinha Gatorade. Foi o único 600 no Brasil, assim? Em 2000 teve 600 lá em Campinas e teve 600 2007, eu acho. 2007. 600 em Campinas e 600 aqui no Paraná. Foi um no fim de semana e o outro no outro. Eu sei que o Luiz Lazari completou os dois. Eu completei o de Campinas, aí como eu peguei uma tendinite lá, que provavelmente foi aqui em Curitiba, por causa do frio, né, do 400. Eu fiz um 400 no fim de semana e no fim de semana seguinte fiz o 400 de novo, né? Aí eu fiquei com um problema no tendão. Aí quando chegou em Curitiba, até eu vim com a família, perdi o voo, porque meu filho não pôde vir, porque não tinha certidão de nascimento. Daí eu perdi o voo, vim com o voo atrasado, cheguei atrasado para a largada, mas eu pretendia largar, ir até Ponta Grossa e voltar. Não ia completar 600, para me poupar, né? Não ter mais problema com o tendão. Mas então teve 2 brevetes de 600, e eu completei em Campinas, o Eires, que também completou o PVP, e o Davi completaram aqui, que também aqui é bem difícil, aqui na região de Curitiba, né, muita serra. E foi isso, a gente teve 2.600 aquele ano. É pouco, né?